Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de Lumio. Se tu não tens nenhum contato com esse programa, a partir deste momento tu vais começar a ter noção como é que este programa funciona. Não se preocupe, porque nós vamos pegar os aspectos mais básicos aos aspectos mais avançados. Nestes primeiros capítulos, nós vamos abrir o programa e das telas iniciais, as configurações, o desempenho do computador e todos os outros aspectos. No primeiro vídeo, vamos ver as telas iniciais e depois nós vamos falar também sobre a área de trabalho, onde ficam posicionados os elementos na área de trabalho. Vamos falar também sobre como é que se faz a movimentação da câmera e tantos outros aspectos. São 5 vídeos que praticamente é o básico do básico, só para conheceres o programa e como o programa funciona, para que assim comeces a se familiarizar com o programa. Então, sem mais enrolação, vamos à tela do computador para começarmos a entender como é que o programa funciona. Sempre que abrimos o Lumio, qualquer versão, vamos ter uma tela inicial. Nessa tela inicial temos algumas partes que nós vamos ver hoje de uma forma muito rápida, porque é algo realmente muito simples. Então, primeira coisa que nós vamos verificar, quando abrimos o Lumio, ela aparece nessa aba iniciar. Nessa aba iniciar nós temos as seguintes partes. Temos esses templates. Sempre que nós temos um projeto novo, podemos abrir um desses templates exatamente de acordo com aquela que é a nossa necessidade. Esses templates são as áreas de trabalho, são os ambientes de trabalhos do Lumio. Nessa segunda aba temos exemplos. Esses exemplos são projetos em 3D desenvolvidos, já configurados em termos de efeitos, materiais e tudo mais. Elas servem simplesmente para darmos uma olhada, fazermos algum estudo, vermos mais ou menos como é que os materiais são configurados, fazermos algum movimento de câmera. Só isso. Não podemos usar esses projetos para nada, a menos que seja simplesmente para estudar. E na terceira aba nós temos carregar cena. Carregar cena é no caso de nós já termos usado o Lumio de alguma forma, já temos alguns projetos. Os projetos salvos ficam guardados aqui. Sempre que nós quisermos reutilizar um projeto, damos 2 cliques num desses projetos e ele carrega. Aqui na parte superior temos a área onde nós podemos trocar o idioma. De repente, se nós instalarmos o programa vier em inglês ou uma outra língua, nós podemos vir aqui e mudamos a língua. Nosso já está em português, então não precisamos mexer nada. Nessa parte inferior temos a parte do desempenho. O desempenho serve para nós avaliarmos o desempenho do nosso computador. Aqui tu vais conseguir ver a capacidade da tua placa de vídeo. A minha é uma Nvidia GeForce RTX 260, tem uma memória de 8.1 GB. O meu processador é Ryzen 5, a minha memória RAM é de 16 GB. Se está tudo azul é porque o computador tem um bom desempenho para rodar Lumio. Pode-se dar o caso que tu tenhas uma placa um pouquinho mais fraca, então essas duas barras vão aparecer um pouquinho mais baixas. Se tu tiveres um processador também um pouco lento, esse pode aparecer também baixo. Se tu tiveres, por exemplo, abaixo de 8 GB, aqui também vai aparecer mais ou menos aqui no meio, ok? No nosso canto inferior direito nós temos as configurações. Dando clique aqui na opção de configurações, vamos encontrar esta janela. Aqui nós temos alguns elementos: habilite terreno de alta qualidade, habilite árvores de alta qualidade, habilite tablet e esses outros elementos. Se nós clicarmos na parte de cima, nós vamos perceber exatamente do que se trata. Não são elementos que condicionam o nosso trabalho. É praticamente desnecessário nós habilitarmos essa questão de terreno de qualidade, essa coisa toda, porque acaba deixando o nosso projeto bem mais pesado. Algo que nós podemos optar é silenciar som. Existem alguns efeitos de som que se nós não quisermos, por exemplo, ao capturarmos o render faz um barulho de fotografia. Se nós não quisermos esse barulho, podemos habilitar isso e acabamos silenciando todos os sons do programa. Aqui na última opção tem a tela cheia. Por exemplo, se nós não quisermos que essas duas barras horizontais, tanto a superior quanto a inferior, apareçam, nós podemos dar um clique aqui e essas barras desaparecem e o nosso ambiente acaba sendo totalmente dedicado ao Lumio. Mas eu vou baixar um pouquinho por causa das opções que tem aqui na barra de ferramentas. Na parte de baixo temos qualidade do editor e editor resolução. Esses são os dois elementos que influenciam na qualidade que nós teremos ao avistar, ao visualizar o nosso projeto em execução. Se nós tivermos um processador, uma placa de vídeo um pouquinho lento, se o
se a nossa máquina não tiver uma capacidade muito alta para suportar o Lumion, a melhor opção é nós diminuirmos a qualidade do editor e o editor resolução. Então, suponhamos que aqui no nosso desempenho chegamos à conclusão que a nossa placa gráfica é um pouco fraca, com uma fraca memória, o nosso processador também é fraco, a nossa memória mais ou menos. Isso significa que em certos projetos o Lumion vai estar um pouco limitado. E o que é que nós podemos fazer na hora de trabalhar no Lumion? Nós vemos aqui a qualidade do editor e editor resolução. Podemos baixar a 66% ou 50% e deixamos aqui. Caso o nosso computador esteja perfeito, podemos meter tudo em alta qualidade. Mas é sempre melhor poupar o computador, então baixamos um pouquinho a resolução. E na parte de baixo temos medida, nós trabalhamos em metros. Clicamos aqui para ver em metros, registro de erro, o usuário pode permanecer do jeito que está aqui, off. Recuperação, colocamos on. Existem situações que pode acontecer que o Lumion se desliga ou, por exemplo, energia falha. Quando voltarmos a abrir o Lumion, vamos ter exatamente a última cena que nós trabalharmos. Então, é muito importante nós deixarmos isso ativado como on para evitar com que percamos o nosso trabalho.